Estamos de volta ao Band Entrevista desta semana, comigo e com Solange Moraes aqui no estúdio da TV Band Vale. Nosso convidado é o secretário de Saúde do Estado de São Paulo, José Henrique Germann. Secretário, a região metropolitana aqui do Vale do Paraíba é zona laranja desde a primeira liberação, continuou nessa segunda. Dá para o senhor falar para a população, os empresários, principalmente dos setores de alimentação, que se sentem alijados e ainda não poder voltar? Há um plano, de repente, de uma próxima etapa, se conseguir fazer, seja com cuidado, com máscara, com algum cuidado especial, se abrir um pouco mais essa economia para fazer a roda girar? Veja bem, o Plano São Paulo, ele está idealizado, realizado e, como você colocou, a região aí está toda em laranja, vamos dizer assim. E isso é em decorrência dos critérios que foram adotados. São 5 pilares, ou 5 indicadores, que diz respeito a isso. O que eles procuram medir? Em primeiro lugar, o número de casos e óbitos, o quanto está crescendo, a que velocidade cresce ou se está diminuindo. E a estrutura de saúde da região, em termos principalmente de casos de UTI, né, de leitos de UTI, e isso é leitos disponíveis para a população, em termos de indicadores por população, e a ocupação desses leitos, como que está sendo realizado. Então, à medida que a região viaja nesses 5 pilares, é que se estabelece que fase que ela está. E, no caso da nossa região, ela está aí na cor laranja, que é a fase 2, que é a fase de controle, que é uma fase que eu diria intermediária entre o fechamento maior e o início de uma abertura. Então, se nós conseguirmos aumentar o número de leitos, aumentar a estrutura, ou que o próprio epidemia diminua um pouco o número de casos, ela já vai para uma outra fase, que seria a fase 3, onde começa uma flexibilização. Mas isso depende, sabe, o mais importante é justamente o distanciamento social. Tudo isso que nós estamos falando, esses indicadores, todos se baseiam num afastamento, num isolamento social em torno de 50%. Se as cidades conseguissem chegar a 60%, seguramente iria para uma fase seguinte. Ok, secretário, nós vimos algumas capitais voltar atrás da decisão da flexibilização. Algumas capitais que abriram comércio voltaram atrás. Existe esse perigo no estado de São Paulo? Existe. Esse plano, o Plano São Paulo, ele não é um plano de abertura, ele é um plano de controle. Ele pode tanto flexibilizar para aumentar a flexibilização, ou ele pode fechar mais, de acordo com os mesmos 5 pilares que nós estávamos falando. Então, se aumenta o número de óbitos, se aumenta o número de casos, ou a ocupação de leitos cresce muito, então nós somos obrigados, nós não, a própria estrutura do plano já joga esta região para uma fase mais apertada, vamos chamar assim. O vermelho, no caso do laranja, né? Então, pode sim. Respondendo a sua pergunta, isso é perfeitamente possível de ir para um lado ou para o outro. Ou seja, a gente torce para que tenhamos menos vítimas, consigamos, né, Solange, de alguma forma que a população também colabore e que a economia volte a funcionar plenamente o mais rápido possível. Secretário José Henrique Germann, nosso tempo está esgotado, gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui no Band Entrevista. Então, a próxima oportunidade. Muito obrigado, fique em casa e use máscara. Tá aí, tá dado o recado. Obrigado, secretário. Solange Moraes, a gente volta na semana que vem. Voltamos semana que vem. Muito obrigada, Nicolini. A gente que agradece. O Band Entrevista volta no próximo sábado, 10 para 7 da noite, com reprise após o programa Show Business, sempre na madrugada de segunda-feira. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.